Olá, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Sexta-feira, 11 de novembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa revela que o crack já é a droga mais usada na maioria das cidades do país. Natal. Os shoppings de Belo Horizonte devem investir mais de 8 milhões em campanhas para atrair o consumidor. E ainda, as notícias dos Jogos Pan-Americanos. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O crack já é a droga mais usada na maioria das cidades do país e as prefeituras não conseguem enfrentar o crescimento do problema. A pesquisa é da Confederação Nacional dos Municípios, que alerta para a necessidade de mais investimentos dos governos estaduais e federal para prevenir e combater o consumo da droga. Com um alto índice de dependência, o crack vem invadindo as cidades brasileiras. Este ex-usuário experimentou e não conseguiu parar. Hoje faz tratamento em uma clínica de recuperação no Distrito Federal. Eu perdi interesse por mim mesmo, né? Larguei os estudos, abandonei meus estudos, não consegui estudar, me isolei da sociedade, né? Me isolei do mundo. As cidades enfrentam dificuldades para garantir o atendimento a dependentes do crack, mostra uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. 6 em cada 10 prefeituras consultadas disseram que o sistema de saúde não consegue dar conta da procura. Segundo o estudo, a rede de atenção aos usuários ainda não é suficiente. Apenas 548 cidades têm Conselho Municipal Antidrogas. 1.371 possuem centros de referência de assistência social, que agem na prevenção. E 417 contam com centros de referência especializados de assistência social, onde o tratamento é oferecido. No ranking por regiões, o Sudeste lidera, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte do país. Em dezembro, um primeiro levantamento já alertava para o crescimento do consumo do crack. Desta vez, o objetivo foi chamar a atenção para a falta de investimento dos governos estaduais e federal para combater o problema. Segundo o presidente da CNM, os estados destinaram apenas 23 milhões de reais este ano para a prevenção e tratamento. Em 2010, o governo federal reservou 124 milhões de reais, mas gastou só 5 milhões. Nós assistimos muito os governos estaduais e a União falar no enfrentamento, mas quando nós vamos ver a execução orçamentária e as políticas efetivamente que estão sendo desenvolvidas, praticamente elas são nulas. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde contesta os dados apresentados pela CNM. Diz que foram executados 90 milhões de reais em 2010 na área, mas reconhece que os municípios precisam de mais ajuda. Ele adianta que deve haver um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais nos próximos 3 anos. Não tem mágica, não tem salvamento imediato, tem um conjunto de medidas que a partir de agora vamos intensificar ainda mais do que foi feito anteriormente para dar tranquilidade às famílias que infelizmente têm um caso de dependência química, especialmente com crack. Neste Natal, os shoppings de Belo Horizonte devem investir 8 milhões e 500 mil reais em campanhas para atrair o consumidor, Cláudia. Davi, para vender vale tudo, hein? É verdade, até sorteio de apartamento. Mas para comprar bem, a dica é planejar. Segundo o levantamento da FEComércio Minas, os shoppings da capital vão investir 8 milhões e 500 mil reais em campanhas publicitárias, decorações e promoções para atrair os clientes. 88% dos lojistas acreditam que as vendas deste Natal vão superar as do ano passado. Neste shopping, na região da Pampulha, o fluxo de público deverá atingir mais de 2 milhões de pessoas no período natalino. A administração investiu 600 mil reais em estratégias de marketing que prevêem, inclusive, o sorteio de um carro. Já neste outro, inaugurado há 1 ano em Santa Efigênia, a administração está otimista. A previsão é de um aumento de 40% nas vendas. Estamos com uma campanha bem forte, que nós vamos sortear um apartamento de 300 mil reais, para os clientes que comprarem a cada 400 reais ganham um cupom para participar do sorteio. Então a decoração de Natal, que é licenciada, que vai ser do Shrek,
que é o ogro mais carismático do cinema. Isso tudo aí tá colaborando para que a gente tenha uma expectativa muito boa em relação às vendas. Os lojistas também apostam no crescimento. Essa época de ano é a época que a loja vende mais, né? Então a gente espera um crescimento de mais de 40% relativo ao ano passado. Mas se o momento econômico é favorável, é bom lembrar aos compradores que mais renda e facilidade de crédito não combinam com consumo sem planejamento. Então, para evitar o endividamento, vale a dica deste professor do IBMEC. Gaste com moderação e cuidado com aquele dinheirinho extra do fim do ano. O 13º, ele é uma reserva que as famílias têm para aumento de gastos. Se utilizarmos o 13º já no final do ano com compras, ou mesmo, em alguns casos é necessário, redução de dívida, né? Nós já entramos no início do ano com problemas financeiros. E aí você tenta pedalar o ano inteiro para o próximo 13º. Veja agora as notícias do mundo. Depois de 23 dias de julgamento, o médico pessoal de Michael Jackson, Conrad Murray, foi considerado culpado pela morte do cantor. Ele foi algemado no tribunal e vai aguardar preso o anúncio da sentença, que pode chegar a 4 anos. Michael Jackson morreu em junho de 2009, depois de ter recebido do médico uma dose do anestésico Propofol. Esta semana, o esporte perdeu uma das maiores lendas da história do boxe, o americano Joe Frazier. O ex-campeão dos pesos pesados ganhou fama mundial por ser o primeiro pugilista a derrotar Muhammad Ali no duelo batizado de Combate do Século, em 1971. Frazier tinha 67 anos e sofria de um câncer no fígado. A crise econômica derruba governos na Europa. Na Grécia, o primeiro-ministro Jorge Papandreou renunciou, abrindo caminho para um governo de coalizão nacional. Na Itália, Silvio Berlusconi prometeu deixar o cargo depois que as reformas orçamentárias forem aprovadas, o que deve acontecer até o fim do mês. Após 3 mandatos, Berlusconi é o primeiro-ministro que ficou mais tempo no poder na Itália do pós-guerra. Duna, Cerração, Iceberg, Tufão. Amanhã é a abertura dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E quem também está em contagem regressiva para o início da competição é Camille Rodrigues, da natação, que vai para o primeiro Parapan de sua carreira. Camille nasceu com má formação congênita e teve que amputar a perna direita aos 3 anos de idade. Mas não pense que isso foi limite para ela. Meus pais me criaram muito bem. Eu nunca tive problema algum, nem com escola, nem com nada. Nunca fui tratada como uma pessoa diferente. Por determinação dos médicos, precisou fazer natação. Se apaixonou pelo esporte e não parou mais. Até que eu comecei a competir de pequenos circuitos na minha cidade, Santo Antônio de Pádua, e eu comecei a ganhar das pessoas normais. Aí foi que eu comecei a entrar nessa de atleta. A jovem de 19 anos já é apontada como uma das revelações da natação paralímpica brasileira. Em 2008, foram 2 medalhas de prata no Meet Internacional, competindo na classe S9 para atletas amputados. Em 2010, a atleta bateu 4 recordes nacionais no Campeonato Brasileiro e tornou-se a mais rápida do país em 4 provas, nos 50, 100 e 400 metros livre e nos 400 costas. Em Guadalajara, ela vai disputar o primeiro Parapan da carreira. Qualquer competição fora é especial. Além de ser o PAN, a gente abre vaga para a Paralimpíada. Lá a gente vê o quanto a gente está evoluindo ou se não está evoluindo. Lá é tudo numa coisa só. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assistam agora ao Repórter Brasil. Bom fim de semana.